Então vambora, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no nosso canal do Gigante Vasco, apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira, sextou, enfim, né, torcedor cruzmaltino, uma sexta-feira alegre para o torcedor vascaíno após uma vitória ontem contra a equipe do Madureira dentro do nosso caldeirão de São Januário. E é claro, a gente aqui neste Acorda Vascão trará a você todas as informações sobre tudo o que aconteceu nesta noite de ontem em São Januário. Falar sobre a partida, os 90 minutos de jogo, um primeiro tempo muito ruim do Vasco com alguns atletas que não fazem parte do elenco principal ou que são reservas da equipe de Ramon Dias, e um segundo tempo muito diferente, com as entradas de Payet, de Paulinho Paula, que deu outro ritmo e fez com que o Vasco da Gama conseguisse sair com a vitória ontem do Caldeirão. Além disso, falar também sobre a entrevista coletiva de Ramon Dias, onde ele revelou muitas coisas, falou, sobre reforços, realmente confirmou a necessidade do Vasco atacar o mercado por novas contratações, falou também sobre a situação de Luco Orejano, falou sobre Marlon Gomes e Gabriel Peck, bateu na mesa e confirmou os dois quiseram sair do Vasco da Gama, e falou também sobre Juan Esforça, seu nome que está aí a caminho da colina histórica. Então, um Acorda Vascão muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades para você vascaíno que está aí do outro lado. Acabamos de chegar de São Januário, São mais de 1h da manhã nesse momento. Eu já sentei aqui para gravar este Acorda Vascão. Vocês hoje nem estou, com a camisa do Vasco da Gama. Antes de começar aqui, porém, vascaíno, rapidinho, quero, é claro, dar as boas-vindas primeiramente a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. E é claro, também, além de dar as boas-vindas, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com a Acorda Vascão às 7. Fala Gigante na parte da tarde, Boa Noite Gigante na parte da noite. Além disso também, torcedor, um recado muito importante. Não apenas um recado, mas um agradecimento. Ontem, pela primeira vez, a gente foi até o estádio de São Januário como, de fato, um membro da imprensa. Ontem a gente foi com a nossa carteirinha da Sérgio. Ontem eu acompanhei a partida fora das arquibancadas de São Januário, pela primeira vez na minha vida, no camarote, inclusive, do Caldeirão, um local alocado ali para a imprensa. Pude estar mais perto aí desse dia a dia, no caso do que é ser de fato um jornalista. Participei da entrevista coletiva do Ramon, participei da entrevista coletiva do Léo, a primeira, Então, é claro, a primeira é sempre muito especial. Então, desde já, eu não poderia começar este Acorda Vascão de uma forma diferente. Sempre agradecendo a Deus, mas também agradecendo a todos vocês. Se não fosse por cada um de vocês que está aí do outro lado, jamais estaríamos aqui. É muito legal ver os comentários de vocês que às vezes deixam aqui no YouTube ou vão lá no nosso Instagram e também comentam, falando: Lucas, te acompanho desde os 1.000 inscritos, te acompanho desde os 2.000 inscritos, te acompanho desde os 3.000, ou te acompanho há 3 anos, e ver hoje, o nosso canal mais consolidado, com 120.000 inscritos, agora até participando de entrevistas coletivas. É muito legal e é algo realmente que fico muito feliz e não poderia deixar de agradecer a todos vocês. Além disso, Vascão, de se inscrever, deixe também aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei. 2024 vem a cavalo e o canal do Gigante Vasco trará tudo a você em primeira mão. Porém, vascaíno, vambora, Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Pois ontem, para mais de 13.000 pessoas no Caldeirão de São Januário, o Vasco venceu a equipe do Madureira pelo placar de 2-0. Um gol marcado pelo garoto e menino, inclusive, Ryan, e outro gol marcado pelo zagueiro Léo. O Léo dando, inclusive, uma de artilheiro, O Léo que marcou o gol, que deu a vitória ao Vasco da Gama contra a equipe do São Lourenço, na Argentina. E nesse momento, ontem, marcou mais um gol, dessa vez contra o Madureira no Caldeirão, que também abriu o placar dentro de São Januário. Um jogo ali que teve duas faces. Um jogo que no primeiro tempo foi muito ruim, um Vasco apático, um Vasco sem criar jogadas. O Vasco dependia muito, na primeira etapa, de bolas alçadas nas extremidades. Ou era uma bola sempre no corredor pelo lado direito para o Paulo Henrique, ou era uma tentativa de uma bola esticada, para o Julião, no caso, lateral esquerdo. Ou às vezes o Vasco dependia de uma tentativa do Praxedes de criar jogadas pelo meio do campo. Nenhuma deu certo. As bolas que mais entravam ali foi o Léo, na primeira etapa, tentando dar uns passes longos, que entrou até em algumas vezes no setor defensivo do Madureira, ou essas escapadas do Paulo Henrique pelo lado direito em jogada feita com o Rossi. Ponto, parou por aí. O Rossi errou muito, inclusive, na noite de ontem. O Praxedes tentou, inegável, tentou, mas errou também muito. Um jogador que tenta, mas não sai a jogada. Parece que falta técnica, de fato, para o meio-campo cruzmaltino. E aí a gente bate na mesa e confirma que não vale, e nunca valeu, pagar 25 milhões por esse jogador. Louco foi o Paulo Brax, que colocaram um contrato com opção de compra de 25 milhões de reais. Ainda bem que hoje temos um diretor executivo lúcido como o Paulo Brax, como o Alexandre Matos, que deu uma baixada nesse valor.
O Vasco na primeira etapa, né, que foi muito bem defensivamente. Léo e Maicon formaram uma dupla defensiva muito boa. O Vasco com o Zé Gabriel também foi muito bem. O Zé Gabriel conseguiu segurar defensivamente ali. Parece que ele se encontrou nessa posição de primeiro volante. Não é o nome que o Vasco tem que ter para 2024. O Vasco precisa ir ao mercado, contratar um primeiro volante, mas para ser um reserva, para mim está de bom tamanho o Zé Gabriel atuando ali naquela posição. Patrick de Luca, infelizmente, não foi bem. O Rossi, como a gente falou, também não foi bem. Serginho na ponta esquerda, com todo respeito ao atleta, também não foi bem. E acredito que ontem, né, como tivemos aí a presença dos executivos da empresa norte-americana, parece que o Ramon fez de birra, porque o Ramon não levou a campo o Medel, não levou a campo o Verratti, não levou a campo, né, o Payet e o Paulinho na primeira etapa. Parece que o Ramon fez assim para a empresa norte-americana. Olha só, vocês que estão aí na social de São Januário, olhem para o campo e vejam que o Vasco precisa contratar. Porque o Vasco no primeiro tempo foi uma escassez, né, total de ideias. Não criou, não pensou, não desenvolveu nenhuma jogada. O Vasco sem o Verratti, que é o titular, não flui. O Vasco sem Payet e o Paulinho, que são os titulares do meio, não flui. O Vasco ontem, Ramon mostrou de forma clara para a empresa norte-americana que não tem peça de reposição e que precisa contratar. Isso ficou claro. E ficou ainda mais claro quando começou a segunda etapa. Porque saiu o Rossi, aí saiu também o próprio Zé Gabriel, em algum momento, para dar lugar, ao Jair. Saiu também o Patrick de Luca, saiu o Serginho, aí entrou em campo atletas como o Payet, Paulinho Paula, o Jair, que a gente acabou de citar, o Eric Marcos também entrou em campo em determinado momento da partida, e aí o jogo mudou de fato da água para o vinho. Isso foi muito nítido para qualquer um que assistiu. Payet é um jogador acima de vários do futebol brasileiro, de Série A, e com todo respeito à Madureira, quem dirá acima dos atletas hoje da equipe do Madureira, que são atletas ali que ainda estão tentando chegar a uma divisão de elite nacional, de divisão nacional, né? Nem a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, disputam com todo respeito. Mas eu quero dizer, se o país já é acima a nível nacional, de top prateleira, quem dirá contra o Madureira? Sobrou, desfilou novamente São Januário. Hoje, fisicamente, o país está muito acima. E o Paulinho Paula ontem também desfilou nos gramados de São Januário. Com a entrada desses dois, para mim, principalmente, o Vasco conseguiu criar jogadas. Porque o Ryan era o mesmo Ryan do primeiro tempo, mas o Ryan foi o responsável por marcar o gol. Com a entrada desses dois, participou mais das jogadas. Paulo Henrique já apareceu na primeira etapa, apareceu ainda mais. O Léo e o Maicon apareceram ainda mais. O Jair apareceu ainda mais. Então, Payet, né, e Paulinho Paula fizeram com que todo o Vasco na primeira etapa, que não jogou, jogasse no segundo tempo. Dois jogadores apenas, que mostram que hoje são peças essenciais nesse tema de meio campo. Mas acima de tudo, o Vasco ontem mostrou, após a primeira etapa ridícula, muito ruim, contra um fraco Madureira, que precisa trazer reforços para o seu elenco. E é bom para a empresa norte-americana olhar para esse atual elenco, olhar para o desempenho da equipe durante a primeira etapa de ontem e entender de uma vez por todas. Desse jeito que tá, não dá para ficar. Desse jeito que tá, o Vasco vai sofrer. Ontem o Alexandre Matos esteve presente na social de São Januário, a primeira vez, né, que o Alexandre Matos se encontra assim com o torcedor vascaíno, foi muito cobrado. Torcedores que estiveram ali ao lado do Alexandre Matos cobraram reforço a ele. E na entrevista coletiva também, Ramon Dias foi questionado exatamente sobre isso. Reforços, chegadas, contratações. E assim como o Medel já havia confirmado lá no Uruguai, e também Emiliano diz que o Vasco precisa contratar, o Ramon ontem também, novamente, fez questão de dizer que o Vasco precisa trazer reforços. Yo creo que la cosa más importante que está pasando es que estamos en un periodo de preparación. Por eso tratamos de administrar bien los esfuerzos de casi todo el plantel. Están progresando rápidamente y con respecto a los refuerzos, me gustaría a mí personalmente que la necesidad del equipo es de mitad para adelante. Algún atacante más, algún volante más, porque hay muchos compromisos y muchos partidos para jugar. Y necesitamos ahí adelante porque tenemos Paulo y Ryan, que es muy joven, que va creciendo, a medida que va pasando el tiempo va creciendo, pero noto que aí é a malcança principal que temos. Então, né, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, de fato, o Vasco da Gama precisa de reforço e Ramon abriu o verbo ontem na coletiva, não quis, né, poupar palavras e confirmou que o Vasco de fato precisa contratar. Ele ainda vai até além, diz que o Vasco precisa de mais um atacante, mais um volante e além também de a grande prioridade é do setor do meio-campo para frente. Então o Vasco aí vai de fato atacar o mercado à procura de novos jogadores. Inclusive, só antes de prosseguir, porque a gente vai falar ainda sobre Marlon, sobre Orejano, só bater palma aqui, ó,
pelo departamento de marketing do Vasco da Gama, de design, o departamento de comunicação, qualquer departamento relacionado àquela camisa ontem. Que esculacho, que absurdo. O que vocês do marketing do Vasco da Gama fizeram ontem à noite no Caldeirão? Além, é claro, né, de uma camisa linda que traz ótimas lembranças ao torcedor vascaíno, lembranças lá dos tempos áureos de 2000, com o Felipe, com o Pedrinho, com o Juninho, com o Romário, a virada histórica da Mercosul, pois a camisa é muito semelhante em vários detalhes, a gente consegue enxergar, né, naquela camisa da Mercosul. Também ontem, o Vasco de forma pontual estampou na sua camisa, estampou no seu uniforme, no caso a AACD, uma homenagem aí e uma parceria, inclusive, muito legal, feita pelo Vasco da Gama, desenvolvido, como a gente trouxe a vocês, pelo departamento de marketing do Clube de Regatas Vasco da Gama, para uma causa mais do que nobre. Todo o valor, né, que o Vasco ganhará dessas camisas, que serão leiloadas, inclusive o leilão já deve começar a partir de hoje, será entregue aí à AACD, uma ação conjunta, no caso, com essa instituição, que hoje é uma referência em ortopedia e também na reabilitação de pessoas com deficiência física. Então o Vasco, além de chegar com o pé na porta, com uma camisa linda demais, faz uma parceria com a ACD e faz questão de estampar a marca, logo da ACD, exatamente onde lá no ano de 2000 estava estampada a ACE, né? Não sei como se pronuncia aqui da forma correta, que é uma camisa que traz grandes memórias, aquela camisa para o torcedor vascaíno. E a camisa de ontem com a ACD ficou muito igual. Inclusive, se a gente vê algumas fotos assim que está desfocado um atleta com a camisa, parece que não tem o logo da ACD, parece que tem o logo da ACE, porque as cores são muito semelhantes, aquele amarelado com o laranja. Então, poxa, muito lindo, parabéns aí a todos do departamento de marketing, de comunicação, de design. Um esculacho a camisa que o Vasco da Gama fez ontem. A de número 2, né, a de jogo de número 2 já tá linda. Quem tirar é de goleiro, que tá igualzinho aquela camisa que o Elton vestia. Muito legal aí, no caso, esse novo uniforme do Gigante da Colina. Mas prosseguindo, né, porque a gente não pode demorar muito, senão o vídeo fica longo e vocês aí reclamam. Quero falar com vocês agora sobre ainda a coletiva de Ramon, que a gente acabou de falar que Ramon pediu reforços, quer reforços, exige reforços para a Colina Histórica. E além disso também, né, querendo ou não, Ramon terá reforços, mas perderá atletas. 2, Marlon Gomes e Gabriel Peck. Ontem também, Ramon foi questionado sobre a saída desses 2 atletas. Mas o que eu achei muito legal é que Ramon não teve medo de mandar a real, não teve medo de dizer a verdade. De fato, ele confirmou que Peck e Marlon estarão de saída. Peck numa venda de 50 milhões de reais para o Los Angeles Galaxy e Marlon Gomes numa venda que pode chegar até os 85 milhões de reais para o Shakhtar Donetsk. Mas Ramon, diferente de tentar também poupar palavras, ele bate na mesa e novamente confirma: Marlon e Peck saíram, mas porque eles queriam sair. Ele até diz, né, queriam um novo lugar, um novo país, um novo local para se morar. Então, Vascaíno, acima de tudo, lembre, os crias jogaram bola com a camisa do Vasco, mas ontem Ramon esclareceu a situação. Eles saíram não por um desejo do clube apenas, mas porque eles quiseram sair. Obrigado. Primero, los 2 jugadores se querían ir. Porque yo escuché mucho a los hinchas, a los cosos. Tanto los managers como los jugadores se querían ir. Y yo no puedo, el club y nosotros no podemos retener a jugadores que no se quieren quedar. Veían otro futuro diferente, económico, entonces fueron ellos los que decidieron que se querían ir. Así que bueno, los vendieron muy bien económicamente, les sirve al club, pero que sepa la gente de Vasco que fueron ellos que se querían ir junto a los managers. ¿Ok? Sí, estamos contentos con el grupo que tenemos. Por ahí nos está faltando un poquito más de mitad de cancha para adelante, con algún atacante más y ya estaríamos un poco al completo, pero estoy contento, muy contento y vamos a ser protagonistas en el campeonato. Ok? Obrigado. E dessa maneira que vai funcionar com Ramon Dias, vascaíno. Quem quiser ficar, vai ficar. Quem quiser sair, vai sair. Quem quiser chegar, vai chegar. Não sei se vocês lembram, mas lá no meio do ano passado foi falado muito o nome do Vieto, Luciano Vieto no Vasco, o nome que trabalhou com o Ramon, no Hilal, o nome que Ramon gosta muito, inclusive trabalhou com o Ramon, inclusive no próprio River Plate. Lanzini também é mais uma dessas situações. Em determinado momento do ano passado, o Ramon foi perguntado na coletiva sobre o Luciano Vieto, que era o nome que o Vasco negociou de fato para trazer. E o Ramon, ele bateu na mesa e deixou bem claro que no Vasco só teriam atletas que quisessem vir para o Vasco da Gama. Ali, entre linhas, ele deixou bem claro que o Vieto não queria o Vasco, não queria vestir a camisa do Gigante da Colina.
E ontem na coletiva o Ramon foi perguntado sobre o Orejano, uma polêmica, um assunto que o vascaíno ainda não entendeu muito bem o que está acontecendo. E mais do que nunca foi evidenciado. O Orejano não quer ficar, mais do que nunca foi evidenciado. Aconteceu uma reunião na quarta-feira entre a comissão técnica de Ramon e o atleta. E mais do que nunca, novamente, assim como ele não quis viajar para o Uruguai, ele também deixou bem claro a Ramon que não quer ficar. E por isso ontem não entrou em campo contra o Madureira no Caldeirão. Dê uma olhada aí nas palavras de Ramon, esclarecendo essa situação de Luca Orejano. Y con respecto a Orellano, hablamos con él, es un jugador que quiere salir, él se quiere ir, entonces por eso el club le está tratando de buscar una sistemación para que pueda ir seguramente en otro club. Me gustan los jugadores que se quieren quedar en Vasco. Él pidió para salir y bueno, seguramente le encontraremos el club le va a encontrar una sistemación para que pueda jugar. Vascão, só fica quem quer, só sai quem quer e só chega também quem quer. E para fechar aqui, este Acorda Vascão, tem um atleta que quer e muito vestir a camisa do Vasco. Ele é Juan Esforça, jogador argentino de 21 anos de idade, que nesse momento está cedido à seleção da Argentina pré-olímpica, disputa o pré-olímpico com a seleção do seu país, um conterrâneo, se é assim que nós podemos falar, de Ramon. E ontem, durante a coletiva, ele foi perguntado sobre Juan Esforça. E sem papas na língua, porque ontem o Ramon estava falando tudo o que tinha para falar. Ele também confirmou que Esforça é o nome que o Vasco hoje negocia, Esforça é um nome que agrada bastante a ele, é um jogador jovem, porém muito experiente. Então, dê uma olhada aí nas palavras de Juan Esforça. Mira, con respecto a Forza, es un jugador muy joven, con mucha experiencia. Está en la selección de los juveniles y es un jugador, a pesar que tiene muy corta edad, tiene 130 partidos en primera división, tiene una experiencia enorme, nos puede ayudar, va a crecer seguramente con un club diferente, con un club que tiene que ser protagonista y ojalá se pueda adaptar rápidamente. A mí me gustan mucho los jóvenes, pero a su debido tiempo, no exigirles tanto porque la presión es grande que existe Vasco. Vasco es un equipo grande, tenés que ser protagonista. ¿Vieron? En el primer tiempo Vasco no ganaba y la gente tienen que estar tranquila. Segundo tiempo festejó y se divirtió, así que es un equipo grande, hay muchas presiones, pero por eso hay que estar tranquilo. Vamos a disfrutar lo que tenemos y vivir el momento lindo que estamos teniendo. Hay que disfrutar, que la gente disfrute. Ou melhor dizendo, né, Vascaíno, palavras sobre Juan Esforça, mas Ramon aí deixa muito bem claro, né, que é um jogador ainda jovem, de seleção juvenil, que ele quiser seleção sub-23, mas que já possui mais de 130 partidas na primeira divisão do futebol argentino, que vai crescer muito num clube protagonista como é o Vasco. Inclusive, em determinados momentos da coletiva de ontem, muito legal ele falando, ele deixa bem claro que o Vasco em 2024 entrará para ser protagonista, está muito confiante nesse elenco, vendo algumas peças, tenho certeza que Ramon desenvolverá um grande trabalho à frente do nosso Vasco da Gama. A gente, Vascão, fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desta sexta-feira. Estaremos à tarde com Fala Gigante, à noite com Boa Noite Gigante, com muita novidade ainda sobre o nosso Vasco da Gama. E até para esclarecer a vocês, ontem a gente não teve nenhum Boa Noite Gigante, nem uma live pré-jogo, porque foi nosso primeiro dia lá em São Januário, então a gente não se acostumou muito ainda como são as coisas. Em breve, vocês terão mais novidades. Em breve, a cada vez mais, o nosso canal vai estar entregando um conteúdo cada vez melhor a você que está aí do outro lado. Então se inscrevam, compartilhem, vamos que vamos. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.